que é o Evangelho? Essa é, com certeza, a pergunta mais importante que cada um de nós tem para responder. Eu gostaria muito de poder fazer você entender a importância de você saber responder corretamente essa pergunta. O que é o Evangelho? Por que responder isso é totalmente vital? Ora, se o Evangelho é a mensagem de Deus, é a mensagem que Deus nos traz através da Bíblia, é a mensagem tão urgente e tão importante que Jesus dá essa comissão a todos os seus seguidores, dizendo: agora vão, anunciem essa mensagem, façam discípulos, pessoas que vão ouvir essa mensagem e vão crer nessa mensagem. Ou seja, se uma pessoa não ouvir o Evangelho e se ela não entender o Evangelho, não vai ser possível que ela creia e seja salva. A salvação, ela está totalmente ligada ao fato de você ouvir e entender o verdadeiro Evangelho. Por isso que quando eu pergunto para você o que é o Evangelho, você tem que estar muito certo da sua resposta, do que você vai dizer, da sua compreensão, porque disso depende a sua capacidade de crer. Porque se na sua mente existe uma formação de algo que você entendeu ser o Evangelho, mas que não é o real Evangelho trazido nas Escrituras, como você vai crer para a salvação? Se você precisa crer no Evangelho genuíno. Observa aqui comigo a carta que Paulo escreve à região da Galácia. A região da Galácia foi a primeira região que Paulo pregou, a sua primeira viagem missionária. Ele começa por ali, começa por Antioquia da Pisídia, ele vai por Icônio, Listra, Derbe, toda aquela região ele começa a anunciar o Evangelho. E depois dessa primeira viagem, então, Paulo escreve a sua primeira carta àquele povo que ele andou lá e anunciou o Evangelho, proclamou o Evangelho para eles. Agora, observa o que Paulo vai escrever para essas pessoas que ele havia visitado e pregado o Evangelho a eles há tão pouco tempo. Paulo senta, escreve uma carta, falando para eles isso aqui, que está em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem um outro evangelho. Presta bem atenção nessa palavra, um outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Ora, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria um servo de Cristo. Percebe a clareza aqui do texto de Paulo? Escrevendo para aquelas pessoas, ele vai dizer um outro evangelho. Estão querendo perverter
subverter o evangelho, um evangelho diferente. Paulo está aqui constantemente falando: vocês ouviram da minha parte a mensagem do evangelho, mas vocês permitiram que pessoas entre vocês começassem a deturpar o evangelho pregado, a distorcer esse evangelho pregado, para que vocês agora pensassem estar crendo no evangelho, mas na verdade vocês estão crendo em um outro evangelho. Agora, se as igrejas da região da Galácia, no primeiro século, alguns anos depois de ouvirem o evangelho da boca do próprio Paulo, estavam incorrendo num erro terrível de permitirem que enganadores distorcessem o evangelho. E assim eles não poderiam crer no verdadeiro evangelho e não seriam salvos. Se eles estavam correndo esse perigo, será que nós aqui, 2000 anos depois, também não corremos esse mesmo perigo de não estarmos entendendo corretamente o que é o evangelho? Qual é a mensagem principal das Escrituras? Isso que eu quero chamar a sua atenção. E que você agora, nos próximos segundos, eu quero te dar um tempinho, antes de nós entrarmos aqui, usarmos Romanos, para a gente entender o que é o Evangelho, que você parasse e pensasse para você mesmo o que é o Evangelho. O que você entende como o Evangelho? Dentro de tudo que você já ouviu nas igrejas, nos lugares em que você teve contato com as mensagens da Bíblia, o que hoje você entende como o Evangelho? Se você chegasse diante de alguém e alguém perguntasse para você: me explica o Evangelho, o que é o Evangelho? Como você responderia a essa pessoa? Que palavras você usaria? E eu quero te dar alguns segundos para você de fato pensar. Que palavras? Qual seria a mensagem que você traria para aquela pessoa? Bom, eu não sei qual foi a mensagem que cada um de vocês pensou, mas eu espero que dentro do que você pensou como Evangelho estejam palavras como pecadores, justificação, justiça de Deus, propiciação pelos nossos pecados, graça, fé, favor imerecido, perdão, reconciliação, paz com Deus. Porque todos esses termos são os termos que estão atrelados ao Evangelho. Geralmente, das vezes que eu tenho perguntado para as pessoas sobre o Evangelho, o que na maioria eu escuto são coisas relacionadas a algo que eu preciso fazer. O Evangelho se trata de buscarmos uma vida de devoção ao Senhor, lermos a Bíblia, orarmos a Deus, ajudarmos os outros, amarmos o próximo, perdoar, seguir Jesus e os seus ensinamentos. Veja como tudo isso parece piedoso e bonito, mas nada disso é o Evangelho. Nada disso é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não se trata daquilo que eu faço.
não se trata da minha capacidade de realizar boas obras, de purificar a mim mesmo, para que eu vá crescendo espiritualmente e assim me torne merecedor de estar próximo de Deus ou da salvação. Isso é a grande mentira do diabo, implantada através dos seus falsos mestres, seus falsos profetas, desde a época de Paulo. Quando Paulo escreve para a região da Galácia, ele já está enfrentando estes falsos mestres. Essas pessoas que queriam ensinar o povo de que o evangelho se trata daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu, com a minha capacidade, posso gerar. Através das minhas boas obras, através de uma vida correta, então eu vou salvar a mim mesmo. Essa é a grande mentira. A gente pode ver isso em tantos grupos que trazem mentiras. Um que nós temos muito forte hoje em dia, pelo menos aqui na nossa região, que é a mensagem do Espiritismo. Ele vai trazer estampado em vários dos seus lugares que não há salvação sem caridade. Veja, muitas vezes eles dizem, tem até o próprio evangelho, né? Segundo o líder deles, que escreve um livro dizendo o evangelho segundo a sua percepção. O evangelho segundo Allan Kardec, algo assim. E eles estampam essa mensagem: sem caridade não há salvação. E muitos pensam que o Espiritismo também é um caminho para Jesus. Veja como o engano é sutil, porque ele está afirmando que o caminho para a salvação, se você quer salvar a sua alma, o caminho para isso é a caridade, é ajudar as pessoas, e ele vai mostrar na Bíblia como os cristãos ajudavam as pessoas. Então ele vai dizer, tá vendo? Isso aqui é o evangelho. As pessoas ajudavam. Na igreja primitiva, ninguém estava miserável, porque eles compartilhavam as coisas entre si. Então eles vão dizer e vai mostrar, tá vendo? Isso aqui é o evangelho. O caminho da salvação é você ajudar o próximo, é você fazer a caridade. Veja como o inimigo, ele é extremamente ardiloso. O inimigo, ele é muito esperto para distorcer, como Paulo fala, para distorcer a mensagem do evangelho. Porque justamente o que o evangelho vai dizer é que a salvação não depende de mim, a salvação não nasce em mim. O evangelho, ele é muito claro em dizer que a salvação vem de Deus. A salvação não parte de mim. E isso é tão difícil de nós entendermos, é impressionante. Nós estamos constantemente pensando que a salvação parte da nossa capacidade de fazer o bem, de viver o mais correto possível. Quando não é isso. Por que eu escolhi a carta de Paulo aos Romanos? Porque ela é simplesmente a carta teológica, a epístola teológica mais completa que nós temos. Aqui Paulo vai trazer uma teologia completa, detalhada, do que é o evangelho. E qual é a proposta do evangelho para a salvação do homem. Tanto que Romanos é a carta base para a reforma protestante, que os reformadores usavam, que o Lutero usou. Inclusive o texto principal está justamente em Romanos capítulo 1, no versículo 17, que é onde se entendeu, se resgatou o entendimento apostólico de como nós somos salvos, que não é por boas obras,
que não é pela compra de indulgências, como a igreja estava pregando naquela época, se distanciando tanto do evangelho. Não é pela prática que eles tinham de flagelo, onde eles se flagelavam, se açoitavam, faziam as suas penitências tentando alcançar o favor de Deus. Depois chegando ao absurdo de ser pregado de que se você fosse dando dinheiro, colocasse moedinhas lá no gasofilaço, então aquele parente preso lá no purgatório poderia subir aos céus. Porque agora já não era mais só as minhas obras aqui, mas o meu dinheiro então era capaz de comprar esse merecimento dos céus. Então, em meio a toda essa deturpação, Lutero, os reformadores retornam à Bíblia, retornam à leitura simples da palavra de Deus e encontram aqui esse texto simplesmente magnífico de Romanos capítulo 1, eu vou ler antes do 17, eu vou ler o 16, onde ele vai dizer assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho. É o que eu estou querendo responder aqui com você. O que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Então é disso que Paulo está falando. Olha como é simples, como você pode abrir sua Bíblia, ler e entender. Ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. E ele vai explicar. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha como está simples aqui. O Evangelho é o poder de quem? O Evangelho, ele disse aqui, é o poder do Gledo? É o poder, coloque o seu nome. O Evangelho é isso, é o teu poder, é a tua capacidade de ir melhorando, ir se capacitando, ir se santificando, orando mais, ajudando as pessoas, fazendo caridade. Não, porque todas as nossas melhores obras, a palavra de Deus vai dizer, são um trapo de imundície. É como um trapo sujo diante de Deus, porque as nossas obras, a Bíblia vai dizer, e nós vamos ver aqui, elas são manchadas pelo pecado, então não tem como a salvação partir de um ser pecador, condenado. Por isso que ele diz, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não começa em mim, o Evangelho começa no que Deus faz. Começa no poder de Deus, e ele diz, e é um poder para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder, ele atua e ele salva aquele que crê. Pela fé. Paulo vai dizer, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por isso que no Evangelho a gente tem tanta palavra graça. Graça é favor imerecido. É algo que eu não mereço. É algo no qual nem eu e nem nenhum de nós somos merecedores, porque somos pecadores. Mas o Evangelho é isso, é esse poder de Deus que vem em nossa direção. É essa mensagem de graça e salvação para todo aquele que nele crê. E o texto continua, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, aqui a gente vem no versículo 17. Porque no Evangelho é revelada para nós a justiça de Deus. É como se tivesse algo aqui escondido dentro da minha mão. E ele vai dizer, o Evangelho tem algo para nos revelar. Esse era o grande mistério oculto através de todos os tempos, através de todo o Antigo Testamento. Quando Deus lá na queda, lá no jardim do Éden, o homem peca. E por causa do pecado o homem é afastado de Deus. E agora entre nós e Deus existe o nosso pecado. Nós estamos manchados pelo pecado. E agora o Deus santo, perfeito, justo, nós não podemos conviver na sua presença. Entre eu e Deus, entre nós e Deus agora existe o pecado.
E como o pecado não pode habitar com aquele que é santo e perfeito, eu e você estamos afastados de Deus. E muito mais do que afastados, a ira de Deus permanece sobre nós. Veja, muitos se espantam quando a gente fala sobre ira. Eu já conversei com pessoas que ficaram espantadas. Como assim ira de Deus? Na carta de Paulo aos Romanos você vai encontrar em vários lugares a ira de Deus. Logo nós vamos ler aqui. A ira de Deus está sobre toda a humanidade, sobre toda a iniquidade. É uma ira santa, não é como a minha ira, é a ira de um Deus santo contra pecadores. Então, desde que isso aconteceu, lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, aquilo que a gente chama de proto-evangelho, a primeira mensagem do evangelho, Deus vai dizer para a serpente, para o diabo, olha, da semente da mulher, um dia, eu vou trazer alguém que vai pisar a tua cabeça. Eu vou trazer alguém que vai resolver esse problema, a separação entre eu e a minha criatura, eu e o homem. Eu vou trazer algo, eu vou conseguir resolver isso. Porque esse é o grande mistério, como que Deus vai resolver? Porque para saciar esse pecado nosso, para compensar esse pecado, precisava haver um sacrifício perfeito diante de Deus. Mas como que haveria um sacrifício perfeito se quando nós fomos afastados de Deus, agora toda a geração, todos que eram gerados a partir de Adão e Eva já nasciam em pecado? Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. E nós vemos claramente o pecado no coração já de uma criança. Nem 1 aninho de idade tem e a gente já vê o pecado ali. Então esse era o grande mistério, como que Deus vai solucionar essa separação, essa divisão entre Ele e nós por causa do pecado. E isso aqui que ele diz, olha, no Evangelho nos é revelado algo. É como se então, durante todo o Antigo Testamento, algo estivesse oculto, escondido. Como que Deus vai resolver isso? Como que Deus vai resolver o problema do nosso pecado? Visto que nós somos incapazes de agradar a Deus, e isso foi o que o povo judeu passou a vida toda tentando fazer. Através de obras de justiça, através dos seus sacrifícios, das alianças que Deus fazia, Deus dizia, olha, se vocês forem fiéis, eu vou dar para vocês o melhor dessa terra. Agora, se vocês se afastarem, se o coração de vocês se corromper, vocês vão sofrer. E o que é a história do povo judeu através de todo o Antigo Testamento? É cativeiro, é sofrimento, é castigo de Deus, porque assim como o nosso coração é corrompido, o do povo judeu também era, e eles se corrompiam, e eles se afastavam dos caminhos de Deus, e eles pecavam e sofriam a condenação dos seus pecados, e Deus estava mostrando durante todo o Antigo Testamento, vocês são incapazes de salvarem a si mesmos. E no entanto, ainda hoje muitas religiões, como o Espiritismo que eu te falei, e tantas outras filosofias desse mundo, você pode pegar todas elas, budismo, hinduísmo, todas elas colocam a expectativa em você. A teologia coach, você é capaz, olhe para dentro do seu coração, extrai o melhor de você. Todas as filosofias que distorcem as escrituras colocam o poder em você. Teologia da prosperidade, você precisa dar, você precisa ofertar e aí você vai receber a resposta merecida do seu esforço. Qualquer outra coisa que você pensar, todas elas incentivam você a acreditar no seu potencial. Quando o Evangelho diz você é incapaz de se salvar, essa é a mensagem de todo o Antigo Testamento, você é incapaz de se salvar. Mas tinha algo oculto. E olha o que era que estava oculto. Versículo 17, porque no Evangelho nos é revelado o quê? A justiça de Deus. O que estava oculto aqui, imagine isso se abrindo. E o que sai dali não é o meu potencial, o seu potencial. O que sai dali, ele diz, é a justiça de Deus.
É algo que parte de Deus, é uma justiça dele em meu favor. Você consegue perceber isso? Porque isso é muito importante. A compreensão disso aqui vai definir a nossa salvação eterna. De que a capacidade de salvação não está em mim, que o Evangelho ele revela a justiça, mas é a justiça de Deus. Quando você vai pregar o Evangelho para uma criança, você não pode dizer para ela, olha, se você quer ser salva, olha, você tem que fazer tudo conforme Deus manda na palavra dele. Não, você tem que ser claro em dizer assim, olha, não é esse o caminho da salvação. A salvação não parte de você tentar cumprir um monte de normas, não é por aí, não é dar esse ponto. O Evangelho diz que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. É algo que Deus fez em meu favor e em seu favor. E ele vai dizer que, olha, essa justiça de Deus, ela é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Não é que o Evangelho começa com a fé em Jesus Cristo e depois ele termina porque eu agora vou amadurecendo, então a partir de agora eu tenho o potencial de me salvar, eu vou alcançando. Não, ele diz que é do início até o fim da minha vida. Eu sou salvo por causa da fé em Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez. Porque é isso que o Evangelho revela, é a justiça de Deus lá na cruz. Aquilo que acontece na cruz. Aquele que é perfeito, aquele que viveu de maneira perfeita, o Cristo, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, que vem aqui na terra, vive de maneira perfeita. Então ele agora pode ser o sacrifício perfeito a Deus, aquele que é Deus e homem. E o fato dele ser Deus me proporciona essa capacidade de ser perfeito. E o fato dele ser plenamente homem permite que ele morra em meu lugar. Então esse sacrifício, a sua morte, que agora se transforma nessa oferta pelo meu pecado. E quando eu creio agora nisso que aconteceu lá na cruz, nessa justiça revelada de Deus que ele está falando aqui, essa justiça que Deus revela lá na cruz, quando eu olho para aquilo, quando eu olho para Jesus e digo, eu creio nisso, eu creio que Jesus morreu lá no meu lugar, eu creio que Jesus fez o que para mim era impossível. Então quando eu creio nisso, quando eu coloco meu coração nisso, quando essa fé é verdadeira, essa justiça passa a ser atribuída a mim. Você lembra do que eu fiz aqui? Deus aqui em cima, a sua ira sobre mim por causa do pecado. Agora quando eu, pecador, miserável, afastado de Deus, condenado à morte eterna, quando eu olho para a cruz e eu creio na obra de Jesus, somente fé, eu apenas olho. Eu confesso com meus lábios, eu creio em Jesus e creio no meu coração. Essa justiça estabelecida lá na cruz, ela agora é atribuída a mim. Ela vem sobre mim aqui. E agora Deus já não olha mais os meus pecados, Deus aqui dos céus, com a sua ira. Ele olha o sacrifício de Jesus. Ele olha o sangue de Jesus e a sua ira, então agora é aplacada. E agora eu tenho paz com Deus. Agora a paz com Deus está estabelecida por causa não das minhas obras, mas essa paz com Deus está estabelecida por causa da obra de Deus naquela cruz, por causa daquilo que nós vimos aqui, por causa da justiça de Deus. O nome disso é justificação. E essa justiça dele lá da cruz, ela só vem para sobre mim quando eu preciso entender que sou pecador. Eu preciso parar de pensar que eu sou capaz de me salvar. Enquanto você pensa que você é capaz de se salvar,
Enquanto você pensa que você é capaz de fazer boas obras, de fazer caridade, de ser um bom marido, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de ser um bom cidadão, e você é melhor que os outros, e é isso que vai fazer com que você seja merecedor um dia da salvação. Enquanto você tiver essa mentalidade, é impossível que você olhe para Jesus como quem diz: eu dependo totalmente dele. Você precisa entender a sua miséria, por isso que a primeira mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Olha lá em Mateus capítulo 5, que foi a primeira coisa que Jesus começou a pregar. 2 pontos: arrependei-vos. Porque sem arrependimento, sem entendimento de que você é um pecador, que você não consegue se salvar, sem essa consciência, meu querido, não há salvação. Não há. É o que a Bíblia ensina. Arrependei-vos. Você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepende de verdade, você não consegue olhar para Jesus como tua única esperança. Jesus é um exemplo, como a maioria tem. Olha, eu vou olhar para Jesus, vou ver ele um exemplo, uma pessoa muito sábia, um ser muito iluminado. Então eu vou agora tentar seguir os passos dele, seguir as orientações dele, para que eu também vá me tornando uma pessoa cada vez melhor e mais iluminada, e quem sabe eu alcance a salvação. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é eu entender que eu sou miserável, que eu não consigo salvar a mim mesmo. E então, consciente da minha miséria e da minha perdição total, eu olho para a cruz. Eu olho para Jesus e digo: tu és a minha única esperança. Tu és a minha única esperança de salvação. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse tem que ser o grito do nosso coração. E a gente olha para Jesus. Jesus não é agora apenas um grande mestre. Jesus não é apenas um grande filósofo. Jesus é minha única esperança de salvação, porque Ele é o único sacrifício perfeito. E agora eu olho para Ele, vejo nele, vejo naquela cruz os meus pecados. Eu vejo os meus pecados naquela cruz. Os cravos que prendem suas mãos não são apenas cravos, mas são os meus pecados que o prendem lá. Por isso que o que levou ele para a cruz não foi um acidente de percurso, ele não era um grande mestre que de repente deu ruim, ele foi pregado naquela cruz, não. Ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Ele que se coloca ali, porque o que prendia Jesus naquela cruz não eram os cravos, eram os meus pecados. E lá, como Paulo vai dizer em Colossenses, a dívida que estava sobre mim, a dívida do pecado, foi cancelada por causa do que ele fez. E eu olho para aquela cruz e eu vejo os meus pecados lá castigados sobre Jesus. Assim como foi profetizado 700 anos antes, lá em Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 53. Ele vai dizer: o castigo que me traz a paz, que estabeleceu agora a paz entre eu e Deus, estava sobre ele. Estava sobre Jesus. É disso que se trata o Evangelho. Não tem nada a ver com a minha capacidade, não tem nada a ver com as minhas ações, mas tem a ver com o que Deus fez. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, a obra de Deus na cruz do Calvário. O Cristo morrendo em meu lugar. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essa primeira parte que eu tentei aqui resumir o Evangelho para você. Eu quero caminhar com você, a gente tem tanta coisa para ver, Efésios, que traz o resumo disso aqui,
ler Romanos juntos, entendemos isso, vemos sobre a ira de Deus, vemos sobre a paz estabelecida, sobre a justificação pela fé, todos esses elementos, lendo a palavra, para que isso entre no seu coração. Porque a fé, ela só é gerada de uma maneira. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. E nós precisamos apegar nosso coração. E Romanos é simplesmente uma carta esplêndida. No próximo vídeo nós vamos começar a ler aqui o capítulo 1 e você vai ver as coisas grandiosas que essa carta traz. E se você se permitir viver esse evangelho, tirar os teus olhos das coisas desse mundo, das inúmeras distrações loucas que esse mundo tem oferecido e as pessoas têm seguido e gastado as suas horas, os seus dias com inutilidades, com futilidades. Para aplicar o seu coração ao entendimento do Evangelho, pode ter certeza que se você buscar o Evangelho, o Senhor se manifestará a você. Mas nós precisamos largar um pouco da loucura desse mundo, onde nós temos gastado os nossos dias, nossas horas preciosas, com tantas inutilidades e futilidades, que dia após dia nós vamos vendo que essas coisas são incapazes de saciar a sede da nossa alma. Contudo, nós continuamos nessa loucura. Ouvimos tudo, assistimos tudo, mas não temos tempo para o Evangelho. Eu te convido a largar essa loucura de quem diz que não tem tempo para o Evangelho, quem diz que não tem tempo de se assentar e entender as Escrituras. Eu te convido a isso. Largue essa loucura. Seja você aquele que vai nadar contra a maré desse mundo e que vai entender o Evangelho, vai propor no seu coração, deixar de se contaminar com as coisas do mundo e entender o Evangelho, viver esse Evangelho e ser completamente transformado pelo poder do verdadeiro Evangelho. Eu te mostrei aqui hoje, é plenamente capaz, é plenamente possível que você tenha entendido até hoje um evangelho distorcido, um outro evangelho. E de nada adianta crer nesse outro evangelho, porque esse outro evangelho não traz salvação. O único evangelho que traz salvação é esse. É esse que eu coloco a minha fé na obra de Cristo. Uma fé genuína, uma fé que vem pelo ouvir dessa palavra e agora essa obra de Cristo é atribuída a mim. A justificação de Deus passa a estar sobre mim. Não tem a ver com obras para que ninguém se glorie. E depois tem tantas perguntas, muitos vão dizer, ora, se não tem a ver com obras, então vamos viver de qualquer jeito, né? Porque já que essa graça é abundante diante de um pecador, vamos pecar cada vez mais, que é a pergunta que está lá em Romanos capítulo 6. Tantas coisas para nós vermos, tantas coisas para aprendermos aqui em Romanos, e eu te convido. Vamos viver o Evangelho, vamos colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Como que a gente pode passar a nossa vida, às vezes 30, 40, 50 anos, e a gente diz que não tem tempo para entender o Evangelho, que é aquilo que vai decidir entre a vida eterna ou a morte eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se compadeça de nós e que os nossos corações, e que Ele faça com que os nossos corações se inclinem ao seu Evangelho, porque somente no Evangelho de Deus repousa a nossa esperança. Quero te convidar a orar, querido. Pai, tudo aquilo que eu falei aqui é o teu puro e doce Evangelho. Tu sabes que no meu coração não há outra
vontade ou outro objetivo, senão o de comunicar o evangelho da cruz para as pessoas. E como o meu coração tem andado aflito em ver como as pessoas não têm compreendido esse evangelho. Como as pessoas pensam que o evangelho é algo que parte delas, da capacidade delas, quando a mensagem é completamente contrária. O evangelho é o teu poder. É aquilo que tu fizeste na cruz, é a graça, é favor imerecido, Senhor. Mas esse convencimento não parte de mim, não parte das minhas palavras, mas só pode partir do poder do Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, que nós falamos aqui, e do teu juízo. Então que essas palavras sejam semeadas pelo poder do teu Espírito Santo no coração daqueles que me ouvem, para que elas entendam finalmente o que é o Evangelho e que tu despertes uma sede infindável no coração deles pela verdadeira mensagem, pela verdadeira água da vida, fome pelo pão da vida que é o Cristo. Que tu possa, Senhor, realizar isso em nossas vidas, em nossos corações, por tua graça, por tua misericórdia, Senhor. É o que eu oro, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se esse vídeo já foi uma benção, e eu tenho certeza que foi, porque aqui foi pregado o Evangelho genuíno, da graça. Então, curte o vídeo, compartilha ele com outras pessoas. Cada pessoa que você mandar esse vídeo, cada grupo, você pode estar definindo o caminho eterno dessas pessoas, compartilhando o verdadeiro evangelho. Às vezes somos rápidos para compartilhar tantas coisas sobre tantos assuntos, nos empolgamos, nos emocionamos com tantas coisas desse mundo e coisas que vão ficar, coisas que vão passar. E de repente a gente se confronta com aquilo que é a pergunta mais importante da vida e a gente não consegue pensar em amigos para enviar essa mensagem. Quão loucos nos tornamos, o quão distantes do caminho da verdade, da compreensão do que realmente importa. Então que você possa compartilhar, que você possa comentar aqui embaixo, levar esse vídeo adiante e vamos seguir adiante até o próximo vídeo, até a próxima série aqui nessa carta tão incrível de Romanos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o nosso próximo vídeo.